Deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha em empresa, você está atuando na área financeira, você às vezes se frustra porque você sente que não está participando das decisões. Pode ter reuniões com a diretoria e você às vezes não consegue, né, aterrissar algum assunto ou dar alguma sugestão, uma melhoria, um plano de ação. E essa trava que você tem, muitas vezes, é a da exposição, é a da comunicação, é de você ter medo de falar alguma coisa que não faça sentido. E esse processo, ele precisa ser construído, ele precisa ser trabalhado. A gente não consegue expor uma opinião porque a gente, muitas vezes, não se envolve naquele assunto com um nível de profundidade que nos permita ter a segurança ou a iniciativa de uma proposição. Esse é um processo muito natural de um profissional de finanças que muitas vezes ele está cuidando de N assuntos que estão pegando fogo, apagando incêndio, e ele não consegue entrar no detalhe de um projeto, de um cliente, de uma filial, ou simplesmente no próprio modelo de negócio que a empresa está atuando, né? Ele consegue fazer a parte operacional dele, mas muitas vezes ele não tem tempo ou energia mesmo de aprofundar em alguns pontos inerentes à operação, inerentes ao processo comercial, porque ele não consegue de fato se dedicar, né, ou fazer perguntas, ou aprofundar, né, realmente é o processo do aprender. O processo do aprendizado requer isso, né, atenção, foco, dedicação, para você aí sim ter dúvidas, questionar efetivamente aquilo que não está correto, aquilo que não está dentro dos trilhos. E o nome de que a gente se dá a isso, o nome que se dá a esse processo de questionar, é você olhar aquilo que não está funcionando para o que deveria estar. Esse nome que eu chamo de um ponto ao outro é o modelo e o processo de eficiência. O processo de eficiência, como em tudo na vida, ele tem que ser medido, tem que ser avaliado e questionado, né? E, a partir disso, se não estiver funcionando, ser tratado como uma urgência, uma necessidade de acordo, né, com aquilo que está deixando de gerar resultado, aquilo que está deixando de performar. Então vamos pegar um exemplo claro e objetivo para você entender o que eu estou falando. Você é um profissional, está trabalhando numa empresa e às vezes está deixando algumas coisas passarem porque você diz que não tem tempo ou não tem ajuda, ou seu gestor não te ouve, não te dá suporte ou recurso. E aí você muitas vezes deixa de crescer, evoluir ou propor situações novas dentro do negócio porque você se tira do jogo, você dá um passo para trás. Aí eu te pergunto, né? Você está ali, se foi contratado, tem um salário, independente de qual é o salário, o ponto aqui não é esse. Você assumiu um compromisso e a empresa assumiu com você. Você está entregando o seu trabalho em função e troca de uma remuneração. Você concorda comigo que fazer o mínimo é como você estar jogando um jogo de uma forma antiética também com a empresa? Porque a realidade que seja dita é, se você não está feliz nesse lugar, não estão pagando pelo que você merece, então você já poderia estar em outro lugar que seja melhor remunerado. Na minha vida profissional eu sempre fiz isso. Quando eu achei que deu pra mim naquele momento, naquela empresa, naquela cultura, naquele ambiente, eu fui buscar um novo ambiente maior, ou melhor, ou que me remunerasse mais para eu poder me desafiar dentro da minha visão, do meu plano de carreira. Então agora o exemplo para conectar aqui e fechar é, você contrata um profissional para fazer um trabalho dentro da sua casa. E aí, por exemplo, um montador, né, de móveis, você pagou para ele lá, de alguma maneira, o que você espera? Que ele faça o trabalho, que ele execute aquilo, por exemplo, em poucas horas e, no final, o móvel esteja ali pronto, feito, né, estruturado para que não tenha risco de aquilo que você colocar nesse móvel cair, né, e aquilo quebrar, ou até causar um acidente. Então, quando você chega na sua casa e vê um móvel extremamente mal colocado, mal preparado, qual é a primeira impressão sua? Você fica literalmente incomodado, literalmente puto, né, com isso, porque você fala, cara, eu paguei por um trabalho e não fez o básico. Então pensa a mesma coisa, o empresário do outro lado, que às vezes está pagando um salário que você concordou e aceitou receber, e você não está entregando o básico para ele. E é esse processo das pessoas não entregar o básico, que é o que a gente chama de medir eficiência. A eficiência de algo, de um trabalho, de uma execução, ela tem que ser medida. E para ser medida, ela tem que ser colocada em qualidade e, né, tempo de execução, muitas vezes. Então, a reflexão e a proposição aqui é, se você não está fazendo a tua parte e às vezes está insatisfeito, entregando menos do que deveria, a culpa não é do empresário, a culpa é sua, porque ou você não sabe entregar mais, ou porque você não consegue se envolver a mais no processo do negócio, do modelo de negócio, e isso te dá oportunidades, porque está cheio de oportunidade dentro das empresas. O problema é que você não sabe comunicar isso, não sabe como acessar a atenção do dono ou do seu gestor, e você ao mesmo tempo se frustra porque não consegue romper a bolha, não consegue sair dessa empresa e ir para um lugar maior ou melhor. E só não consegue porque você não construiu para si mesmo um plano estruturado de como melhorar suas habilidades. Tô mentindo? Tô falando algum exagero? Então qual é o ponto? O mundo está cada vez mais acelerado. O processo de inteligência artificial vai cada vez mais tirar da frente processos burocráticos ou processos burros, ou simplesmente apagar incêndio. Não vai ser mais necessário que pessoas sejam pagas para isso. Então você precisa se qualificar, você precisa se preparar, você precisa olhar além da visão técnica, você precisa conectar pessoas através de um ponto em comum, que é o conhecimento, que é o aprofundamento na onde você está. Criador de soluções, uma pessoa que seja uma propositora de inovação ou de ideias que construam e melhorem a eficiência de um negócio. Se você tem interesse por isso, se você quer aprofundar nisso, eu tenho, né, um caminho para você seguir, que é a formação gestor de resultados, que a gente está entrando para um segundo passo dessa formação, onde eu vou conectar isso com a 5, que é a consultoria que eu faço parte junto com os meus sócios, e trazer um ambiente prático para que você teste se realmente o ponto de falha é porque você não está fazendo a sua parte na
proposição de buscar eficiência no processo. Não tenha medo de se colocar no jogo, de se movimentar. O maior medo é você não falar e o custo invisível que isso gera ao longo dos anos, na sua visão, na sua carreira, na sua evolução. Esse é o processo. E para quem quer, além disso, se preparar tecnicamente, eu tenho o que eu chamo do método especialista financeiro. Para quem quer atuar na controladoria, do zero até FP&A, para quem quer aprender as teorias de finanças, para quem quer ter os modelos e templates, o que eu chamo de biblioteca de ferramentas para você implementar no dia seguinte dentro das empresas. Quer saber mais sobre isso, sobre as minhas formações? Ou me manda uma mensagem, cursos, no meu Instagram, no direct, ou deixa um comentário aqui, se você estiver vendo no YouTube, com a palavra cursos, e eu te mando os links para você conhecer as minhas formações. Então é isso, pensa nisso, reflete, tenho certeza que vai fazer você começar a olhar com mais carinho de onde você está hoje para onde você deveria estar, para onde você quer chegar. Pensa nisso. Um abraço.